Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Pelo fato de ser muito religiosa, frequentar a igreja desde muito novinha, eu nunca havia tido um namorado. Meus pais achavam que eu era muito jovem, e era mesmo. Pessoas assim, conservadoras, de maneira que havia amigas minhas que já namoravam, mas eles não permitiam que eu namorasse por nada desse mundo. Quando completei 18 anos, a gente mudou de bairro para uma casa bem pertinho de onde uma tia, irmã da minha mãe, morava já fazia tempo. E como a tia era da mesma religião que a nossa, passamos a frequentar aquela igreja que ela já frequentava desde que tinha se mudado para ali. E foi naquela igreja que eu me encantei por aquele rapaz. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que o vi. Lembro que a gente tinha acabado de chegar à igreja, escolhemos um banco e eu fiquei distraída por um tempo esperando dar o horário de começar o culto. Até que me virei assim pro lado e dei de cara com aquele moço sentado no banco, olhando fixamente para mim. Olha, até aquele momento, juro, ninguém tinha olhado para mim daquele modo, com tanta intensidade. Parecia que para ele não havia mais ninguém ali. Claro que na escola já havia acontecido de um menino ou outro se interessar por mim. Na verdade, eu até já tinha trocado um beijo com alguns deles, apesar de nunca ter passado disso. Mas repito, nunca ninguém tinha me olhado daquele modo. Olha, parecia até que ele estava querendo penetrar no mais íntimo dos meus pensamentos. Fiquei até meio sem jeito, porque, enfim, desviei os olhos, só que como se tivesse um imã me puxando, voltei a olhar para ele de novo e adivinha? Ele continuava olhando para mim exatamente do mesmo jeito, com uma intensidade que me fez estremecer. Olha, eu fiquei até sem saber como me comportar, porque, imagine, meus pais estavam ali do meu lado, a tia, o tio, meu primo. Só que apesar do embaraço, se eu disser que não gostei, estaria mentindo. Até meu coração pareceu bater mais forte. De repente, ele sorriu. E olha, posso estar enganada, mas aquele sorriso foi o começo de tudo. Não o começo, mas o momento em que eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca. Olha, meu corpo chegou a estremecer. E eu fiquei como que paralisada ali, quando ele me sorriu. Tanto que sorri de volta. E aquela foi apenas a primeira vez que isso aconteceu. Sempre que tinha culto, a gente se via ali na igreja e rolava aquela paquera gostosa. Sabe do que eu sentia falta? De ter uma amiga para conversar, uma prima, sei lá, alguém da minha idade para contar as minhas coisas, desabafar, falar do que eu estava sentindo, falar que aquele rapaz, cujo nome eu não sabia, andava mexendo comigo e não era pouco. Quanto mais o via, mais eu suspirava, mais eu me perdia em pensamentos. Ele era tão bonito e tão charmoso, tão encantador. Às vezes ele ficava sério e ficava lindo assim. Às vezes ele sorria e parece que ficava mais bonito. Na verdade, ele era bonito de qualquer modo. E o fato é que mesmo sem antes conversarmos, a gente na verdade apenas se olhava. Acho até que estava me apaixonando.
Eu não tinha muita experiência com essa coisa de paixão. Isso para não dizer nenhuma. Mas só sei dizer que nunca tinha sentido nada parecido. Olha, eu não via a hora de ir à igreja, só para poder vê-lo de novo, mesmo que fosse distância. Mesmo sem nunca, pelo menos até aquele momento, termos trocado uma palavra. Demorou. Aliás, para ele se aproximar. E quando aconteceu, levei até um susto. Estava tão distraída. Ele chegou assim do meu lado, na saída da igreja, e falou: boa noite, Meire, tudo bem com você? Ué, levei aquele susto e achei estranho, porque como é que ele podia saber o meu nome, se a gente nunca tinha conversado? Fiquei tão desconcertada. Falei assim, num fio de voz: eu tô bem, e você? Ele falou que estava bem, assim como eu, sorriu e se apresentou. Falou que se chamava Raul. Até que depois, sem tirar os olhos dos meus, pegou assim na minha mão pra gente se cumprimentar. Olha, bastou aquele breve contato para meu corpo se arrepiar por inteiro. Mas um arrepio gostoso, sabe? Eu sinceramente não lembrava de já ter me sentido daquele modo antes. O nome dele era Raul. Aliás, nome tão lindo e raro, né? Olha, naquelas alturas, se eu tivesse conhecido um Raul na minha vida, era muito. Eu ficava repetindo aquele nome em pensamento dia após dia. Às vezes, acontecia de ele não ir ao culto, ou da gente não se ver. Eu me sentia tão triste, sei lá, vazia. Já não prestava atenção ao sermão do pastor quando o Raul estava ali. Até porque só tinha olhos para ele, né? E quando a gente não se via, parece que tudo ficava assim tão distante, tão vazio, tão longe. De qualquer modo, conversamos outras vezes e ele falou que tinha descoberto o meu nome porque tinha escutado minha mãe me chamando um dia. Bom, naquelas alturas, ele já sabia minha idade, meu nome, onde eu morava, onde eu estudava. Já eu não sabia quase nada dele, apenas o nome. Mas como ele sempre estava sozinho ali na igreja, concluí que fosse solteiro. Aliás, nunca o vi acompanhado de ninguém, nem mesmo de um parente. Ele parecia estar sempre sozinho. Até que tempos depois, eu voltando da escola, quando passei por uma pracinha que tinha ali perto de casa, escutei alguém me chamando. Me voltei assim pro lado e, para minha surpresa, era ele. Meu coração, só para variar, como já tinha acontecido naquela primeira vez, veio na boca. Ele me chamando. Sabe, era tudo que eu mais queria na vida, vê-lo. Lá fora da igreja, porque a gente só se via lá. Fiquei toda mole. Ele se aproximou com aquele sorriso lindo. Chegou e já foi pegando na minha mão. E beijando a minha mão, fazendo meu corpo todo estremecer. Olha, a verdade era uma só, viu? Aquilo que eu estava sentindo, eu não tinha sentido nunca em toda a minha vida. E só podia ser paixão. Sempre fui muito romântica, muito sonhadora. Eu sempre sonhei desde muito cedo. 9, 10, 11 anos. Eu já sonhava em viver uma linda história de amor. E parecia que estava prestes a acontecer isso na minha vida. Ele me acompanhou até perto de casa e foi me falando um monte de coisas bonitas. Me cobrindo de elogios, dizendo que eu era linda, maravilhosa. E a cada palavra, eu me derretia todo por dentro. No fim, quando chegamos ali na rua de casa, acabou acontecendo o nosso primeiro beijo.
Quando ele encostou sua boca na minha, parecia que eu tinha sido tomada por um espírito de paixão, porque senti mais uma vez uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Foi um beijo tão diferente de tudo, que mexeu comigo por inteiro. E depois ele falou: escuta, o que é que você vai fazer amanhã à tarde? A gente podia se ver. Você quer? É claro que eu queria. Imagine se não. Eu sonhava acordada com isso. Em resumo, combinamos um encontro naquela pracinha, aquela onde a gente tinha se encontrado, no dia seguinte às 2 horas da tarde. E nessa hora, ele sorriu de novo com aquele sorriso que me encantava. Nem consegui dormir direito aquela noite, só pensando naquele nosso encontro. No dia seguinte, 2 horas da tarde, a gente ia se ver de novo. Ah, meu Deus, como o tempo custou para passar. Como não tinha ninguém para conversar, foi obrigada a guardar tudo para mim, né? Eu acho que nunca tinha me sentido tão ansiosa. E à medida que foi chegando o horário do encontro, eu ficava mais nervosa a cada minuto que passava. Quando cheguei à pracinha, ele já estava lá me esperando e me deu um abraço tão apertado. Depois trocamos um beijo. Aí ele me pegou pela mão e a gente saiu caminhando. Eu nem sabia se ele tinha carro, né? Mas tinha. Havia deixado estacionado ali perto da esquina. Ele me chamou para darmos uma volta e eu, claro, concordei. Apenas perguntei aonde que ele ia me levar e, sorrindo, ele falou que era surpresa. Passamos uma tarde incrível juntos. Passeamos como 2 namorados de mãos dadas. Trocamos 1 milhão de beijos, abraços. E se naquele momento houvesse alguma dúvida de que eu estava apaixonada, ela caiu por terra. Foi o dia mais maravilhoso que eu já tinha passado em toda a minha vida. Depois disso, sempre que a gente se encontrava na igreja, a vontade que eu sentia de me atirar nos seus braços era muita. Mas de que jeito? Meus pais ali, né, me cercando, não sabiam, naturalmente, do que estava acontecendo entre nós. De modo que achei melhor mantermos uma certa distância. Até ele achou conveniente. Ele, inclusive, falou que quando chegasse o momento, iria conversar com meu pai, porque sua intenção era namorar sério comigo. Nos encontrávamos todos os sábados depois do almoço. E nosso ponto de encontro era sempre aquela praça. Até que numa dessas vezes, ele acabou me levando a um lugar que nem sonho eu imaginava que ia frequentar. Pelo menos, não naquele momento da minha vida. Quando ele parou com o carro diante do portão daquele motel, eu estremeci. Admito. Confesso que levei até um susto. Até porque nunca tinha ido para a cama com ninguém. Eu era virgem. Por mais demodê que isso possa parecer. Só que, sei lá, apesar do medo e do tremor do meu corpo todo, e principalmente do pavor dos meus pais ficarem sabendo daquilo, ele me tratava com tanto carinho que acabou me convencendo a prosseguir. Eu me assustei e lembro que peguei no seu braço assim como, sabe, fiquei nervosa. Mas ele foi aos poucos assim, me deixando tranquila. Falou que não ia acontecer nada que eu não quisesse, que ia ser carinhoso comigo. Sabe, sei lá, foi me falando aquelas coisas e eu fui assentindo, sabe, fui concordando com ele.
Eu nunca tinha entrado no motel antes. Nunca. Nunca tinha ficado sozinha com um rapaz em quarto nenhum desse mundo. E é claro que o estresse me pegou. Só que eu estava tão apaixonado por ele. Era um quarto assim todo cheio de coisa bonita. Como eu já tinha visto em revistas e até em filmes, né? Mas nunca ao vivo. Aos poucos, ele foi me fazendo sentir mais à vontade. Até porque, repito, ele sempre, o tempo todo, desde o começo, foi tão carinhoso comigo. Ficava me cercando de elogios, de palavras bonitas. Me tratava como se eu fosse uma rainha. Sabe, e eu acho que por tudo isso, e por estar apaixonada, as coisas foram acontecendo e não me arrependi. Foi a melhor coisa que já tinha acontecido na minha vida. E tudo aconteceu assim ao natural. Ele foi tirando minha roupa, foi beijando meu corpo, assim com toda a calma do mundo, do modo mais carinhoso que se possa imaginar. No fim, acabei me entregando a ele sem medo, sem culpa, sem pensar em nada. Nem mesmo do que meus pais diriam ou fariam se soubessem daquilo. Depois do amor, ele levantou da cama e falou que ia tomar uma ducha. Antes ainda me deu um beijo e foi até o banheiro. Eu fiquei ali na cama olhando para cada canto daquela suíte. Quando que eu podia imaginar, meu Deus, que tudo aquilo fosse acontecer naquela altura da minha vida? Nunca. Pela criação que tive, pelo estilo de vida que eu levava, nem sonho eu poderia supor que a minha primeira vez fosse acontecer daquele modo, e ainda menos num quarto de motel. Mas por estar encantada, não pensei em mais nada, de tão feliz que me encontrava. Dali a pouco o barulho do chuveiro cessou. Ele se enxugou e voltou ali pro quarto. Só que parou diante do espelho, com a toalha na mão, para terminar de se enxugar. Olha, eu nunca tinha visto um homem nu na minha vida. Aquela foi a primeira vez. Acho que eu não preciso falar que fiquei muito sem jeito. Mas ao mesmo tempo, não conseguia desviar os olhos dele, de tão enfeitiçada que estava. Era um rapaz tão lindo. O rosto lindo, corpo perfeito. Me sentia até meio hipnotizada só de olhar para ele. Só que, de repente, eu desviei os olhos pro espelho, pro reflexo. E naquele momento eu teve um susto. O quarto estava assim, meio escuro, na penumbra, apesar de ser dia ainda, porque não tinha janela, nenhum tipo de iluminação. Mas quando desviei os olhos para o reflexo dele no espelho, não sei como meu coração não parou de bater, porque o que vi não foi a sua imagem. O rosto era o dele, mas tinha alguma coisa de errada com algumas partes do seu corpo. Eu sei que é uma coisa difícil de acreditar, mesmo porque até eu duvido às vezes do que vi. Mas no lugar das suas pernas, o que ele tinha eram pés de bode. Bode, o bicho, juro. Olhando para ele, direto, suas pernas eram normais. Só que no reflexo do espelho, em vez de pernas, o que eu via eram pés de bode. E não era só isso. Dava para ver também, eu sei que ninguém vai acreditar em mim, mas eu juro, tinha também aquela cauda, aquele rabo assim meio pontiagudo no fim. E como se fosse pouco, quando desviei os olhos para o seu rosto,
vi aquele par de chifres na sua cabeça. Repito, olhando para ele direto, estava tudo normal, mas quando eu olhava no espelho, no reflexo, era daquele jeito que eu já contei. Eu fiquei paralisada, cheguei a duvidar do que estava vendo. De repente, não sei, fosse loucura da minha cabeça, até que eu vi ele me olhando pelo reflexo do espelho. E de repente, vi sua boca se abrindo, ele sorriu. Mas não foi um riso normal. Foi uma gargalhada. Uma gargalhada, eu não sei explicar, mas não era de alegria. Uma gargalhada bizarra. Olha, eu fui tomada por um pavor que até hoje não sei explicar. E de tão assustada, comecei a gritar, do modo mais desesperado que podia. Fiquei histérica, descontrolada, por causa daquela imagem no espelho. Não sei como ele conseguiu me acalmar. Comecei a me debater ali na cama, a gritar. Acho que tive até lapsos de memória, porque eu não lembro de como fomos embora daquele motel. Quando me dei conta, ele já tinha me deixado na rua de casa. Eu simplesmente não lembro como chegamos até ali. O fato é que depois do que aconteceu, eu não consegui mais deixar o Raul se aproximar de mim. Eu, inclusive, dei um tempo naquela igreja. Não fui mais. Parei de frequentar, pelo menos durante um tempo. Estava apavorada, morrendo de medo daquilo que tinha acontecido. Não sei se o que vi foi real ou produto do meu subconsciente me condenando pelo que tinha feito. Imagine, eu era uma menina pura, nunca tinha ido para a cama com ninguém. E quem sabe tenha me sentindo tão culpada, com tanto medo, que meu cérebro tenha me pregado aquela peça, me fazendo imaginar aquelas coisas. Só que não sei, foi tudo tão real. Eu sei o que vi. E posso jurar que foi a coisa mais real do mundo. Olhando para ele, tudo normal. Dava para ver seu corpo todo perfeito, seu rosto, só que olhando seu reflexo no espelho. O que eu vi foi outra coisa. Eu sei o que vi. Pelo fato de sermos muito religiosos, minha família toda. Eu já tinha ouvido uma história que minha avó contava, que o diabo às vezes se disfarçava de homem perfeito para seduzir as meninas, desencaminhá-las. E tem horas que eu penso que deve ter sido isso mesmo o que aconteceu comigo. Porque quando voltei a frequentar a igreja, não vi mais nem sombra do Raul. Das duas, uma. Ou ele também parou de frequentar a igreja, ou então era o diabo em pessoa, disfarçado para me seduzir. Acho que jamais irei saber assim com certeza absoluta, porque foi tudo tão esquisito, tudo tão bizarro. Jamais irei saber. Eu só sei de uma coisa. Eu sei o que vi. E não foi delírio. Não foi só imaginação. Eu acho que não foi nem minha cabeça, meu subconsciente, me castigando pelo que eu fiz. E mesmo que ninguém acredite, uma coisa eu digo: o mal existe. O mal tá por aí, pertinho de nós. Só que no caso do Raul, foi um mal que me fez tão bem, pelo menos naquele pouco tempo que a gente esteve perto um do outro. Foi um mal que me fez feliz, que me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido na vida. E talvez nunca mais volte a sentir.
E quem sabe por isso, mesmo ele me parecendo, naquele quarto de motel, o próprio diabo em pessoa disfarçado, eu não consigo esquecê-lo. Sei lá se eu sou louca ou coisa parecida, mas eu não consigo esquecê-lo. Não consigo arrancá-lo do pensamento, muito menos arrancá-lo do meu coração.